Gente, nós estamos diante de um texto muito importante. Esse texto aqui é necessário que sempre seja lembrado, porque nós somos também espirituais. A verdade é que as nossas atitudes, nós temos uma facilidade, uma tendência a se inclinar muito mais à carne, e a prova disso são as nossas atitudes no cotidiano, no dia a dia. Mas nós somos espirituais. E a igreja, ela foi chamada para uma milícia, como o único exército de Deus triunfante na terra, a igreja militante, operante, atuante, que somos nós, estamos lutando contra muitas coisas nesta guerra, principalmente contra o inferno, contra os espíritos, contra os demônios, coisa que a gente não vê, né? Não vê. Mas eles também são atuantes. Eles também operam da maneira deles. Eles também têm a sua forma muito organizada de agir. E a igreja, como um exército combatente, pelo domínio e a direção do Espírito Santo, que resiste os espíritos malignos até então, precisa ter consciência acerca da sua responsabilidade, e não só a responsabilidade, mas o nível de espiritualidade que temos, que tenho, né? Eu preciso ter noção, eu preciso ter a virtude de conseguir calcular, medir que nível de espiritualidade eu estou, que nível, melhor dizendo, espiritualmente estou. Porque existe uma grande diferença entre espiritualidade e ser espiritual. Mas bem verdade é que Paulo, ele precisou instruir, aguçar a igreja de Corinto acerca dos dons, coisa que ele não fala em Éfeso, em Tessalônica, ele não fala para os irmãos de Gálatas, ele não fala para os irmãos de Colosso, ele não fala para os irmãos de Filipos, ele não fala para esses irmãos. Mas Corinto precisava, a igreja que estava em Corinto, ela precisava urgentemente ter consciência acerca desse arsenal espiritual, porque só assim ela podia combater, porque o ambiente era muito pesado, o ambiente era possuído por espíritos malignos. Quando a gente recebe o conhecimento bíblico, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, onde abundou um certo nível de pecado, orgia, escândalo e erros, Deus sempre vai levantar parte do seu reino para imperar naquele lugar de forma muito maior do que o nível de pecado e de erro que existia ali. O que o senhor está falando, pastor? Eu estou falando que Corinto era um território também dos demônios. Corinto também era o território não só da orgia, do pecado, da lascívia, da mentira, mas existia uma nuvem de atuação maligna muito perceptível naquele lugar, naquele território. Aí você vai entender por que Deus, pelo seu Espírito Santo, resolve derramar sobre a igreja de Corinto algo que as outras não tinham tanto. Ou se tinha, muito pouco foi citado. Ao meu lembrar, biblicamente falando, eu não me deparo com Paulo falando sobre os dons espirituais quando ele faz menção das outras igrejas. Mas a igreja de Corinto é uma igreja que ela tinha os dons espirituais.
Porque, exatamente, onde abundou o pecado, precisava superabundar um nível muito maior de graça, de virtude dada por Deus e também pelo seu Espírito. Essa igreja recebeu, dom é um presente, gente, dom é uma dádiva. Essa igreja recebeu uma chuva, não só de poder do Espírito, mas de armamentos pesados espirituais, que são esses dons espirituais, porque essa igreja precisava lutar contra essa nuvem negra de atuação espiritual maligna que havia naquela cidade. Ou seja, Deus sempre vai dar algo para nós, segundo a necessidade que estaremos atuando, combatendo e resistindo contra ela. Você pode observar que a maior parte das pessoas que recebem de Deus poder, virtude, um nível de dons espirituais elevados, você pode observar que Deus contemplou no coração dela a necessidade de muito fazer, a necessidade de fazer não só simplesmente em uma área, mas em algumas áreas dentro do reino. Tem gente que diz, eu fui chamado para cantar. Então Deus dá graça e condições para a pessoa ir aprimorando aquele dom que ela tem de cantar, uma ferramenta. Tem gente que diz, eu fui chamado para pregar e pronto, eu quero é pregar. Então a pessoa ela vai receber habilidades espirituais, por que não dizer o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, e essa pessoa vai se tornar uma pessoa com condições de pregar. E tudo vem de Deus. Mas existem pessoas que Deus levanta, que Deus chama, e é como o episcopado. A Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, o santo ministério, o envolver-se nesse lugar santo, no santo ministério, excelente coisa deseja. E assim como esse desejo é excelente por desejar, Deus vai derramar também algo que não derrama sobre a vida de outras pessoas. O que eu quero dizer aqui nesta noite para a gente orar, é que Deus está disposto a te entregar aquilo que poucos têm. Deus está disposto, está à procura, e Ele quer entregar para algumas pessoas aquilo que poucas pessoas têm. E por que, pastor, poucas pessoas têm? Porque a maior parte das pessoas, elas não desejam o que acontece aqui em cima. Elas desejam o que é liberado daqui de cima. É muito diferente. Elas vêm em busca daquilo que aqui de cima pode ser liberado sobre a vida delas. Mas elas estão muito pouco preocupadas com aquilo que o exercício da fé pode gerar naqueles que se posicionam e têm um coração desejoso. Duas coisas que podem fazer Deus derramar sobre a tua vida algo excelente, um superabundar de graça, de virtude, de dons. A primeira coisa é o desejo pleno de frutificar para o reino. Quando você tem o desejo de frutificar, florescer, dar resultados no reino, Deus está vendo. E você corre um grande risco de a qualquer momento receber uma pancada dos céus, como uma dádiva, como uma virtude que pode cair sobre a tua cabeça, e algo que você não tinha, que vai te habilitar, te capacitar, te dar condições para você exercer como a unção. O que é a unção? A unção é uma habilidade dada por Deus a uma pessoa, que com certeza leva essa pessoa a ter condições de exercer, fazer, operar em determinadas áreas, aquilo que jamais naturalmente faria. Por que Deus derrama unção? Deus derrama unção exatamente para isso que estou falando a vocês. A unção
é uma capacidade que torna a pessoa cheia de habilidades destas, que no seu sentido natural, carnal, físico, ela jamais teria para exercer o que ela exerce após o recebimento da unção. Então é interessante saber que nesse tempo do fim, Deus vai colocar um sentimento desejoso no coração de alguns adolescentes, jovens, irmãos, irmãs. Isso vai aflorar dentro de você como um feto que até então era imperceptível, não se sentia, e agora foi crescendo, 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 e mexe dentro, te incomoda por dentro. E eu vou declarar que enquanto tu não colocar para fora o que o Pai vai colocar aí dentro, tu não vai ter paz. Calafúria e calavás. Então isso acontece. A segunda coisa, para mim não perder a linha de raciocínio, a primeira coisa que nos faz receber uma carga pesada dos céus, de virtude, de graça, de dons. Eu queria muito esmiuçar um pouquinho sobre os dons, mas vamos ficar aqui no contexto introdutório que o Espírito quer nos dizer. A segunda coisa que pode fazer Deus derramar sobre a tua vida uma habilidade que poucos têm para você exercer o que poucos exercem, também é a revolta. Então o desejo e a revolta têm o poder de atrair das mãos de Deus para a tua vida habilidades, virtudes, unção e uma graça, quem sabe um poder que muito poucas pessoas na terra têm. Então quando eu começo a admirar o sacerdócio, quando eu começo a admirar o contexto ministerial do reino de Deus, e isso já me leva a um nível de posicionamento, de destaque, onde poderei receber de Deus algo segundo aquilo que estou admirando. Porque tudo que eu admiro, eu atraio, eu acabo atraindo para a minha vida. Tudo que eu admiro, eu tenho facilidade de receber parte daquilo ali. Tudo que eu critico, eu distancio da minha vida. Então o que eu admiro, eu atraio. O que eu critico, eu distancio. A segunda coisa é a revolta. Mas que tipo de revolta é essa, pastor? A gente vai orar agora. É aquela revolta que você está vendo algo no reino de Deus que poderia estar acontecendo, poderia estar fluindo, poderia estar sendo realizado e não está sendo realizado. Quando eu olho para um mendigo na rua e o meu coração fica revoltado com a condição daquela pessoa, é um sinal que Deus está me dando exatamente sobre a área que Ele quer me usar. Quando eu olho para uma pessoa atormentada, endemoniada e possessa por legião, espíritos malignos, e aquilo me gera uma revolta, misturada com dó daquela pessoa que está sendo subjugada por demônios, e eu tenho uma revolta dentro da minha alma, por ver o que o inferno está fazendo naquela pessoa, é um sinal que estou tendo acerca da área que Deus quer me usar. Quando eu olho para a fome, que é algo que nunca vai acabar, e aquilo me revolta, eu tenho uma revolta da fome, se eu pudesse eu dava comida para todo mundo, é um sinal que Deus está dando, através dessa revolta, a área que Ele quer te usar. Então tem duas coisas importantíssimas, para a gente entender que Deus pode derramar e pode nos separar para fazer, e depois de separar para fazer, Ele pode nos destacar nesta área, com mérito, com honra, com nobreza, com poder. A primeira coisa é o admirar aquilo que Deus está fazendo.
admirar quem prega, quem ora, quem consagra, admirar um pastor, admirar uma família do pastor, admirar a esposa do pastor, admirar o contexto sagrado, ministerialmente falando, do que acontece na casa de Deus, na obra de Deus e no reino de Deus. A segunda coisa é a revolta, o nível de revolta que tenho por querer ver acontecer, consertar, ajeitar, arrumar, é exatamente proporcional ao nível da virtude que Deus pode me entregar para entrar naquela área e botar para acontecer. Vocês estão aí ou não vieram hoje? Então é interessante saber, e eu encerro aqui, quem sabe ontem eu falei sobre o derramar do Espírito, hoje eu estou falando ainda sobre o contexto espiritual. Nós precisamos entender que, olha, eu posso dobrar os meus joelhos aqui agora para orar, e a minha mente não pode distanciar disso. Por quê, pastor? Quem sabe Deus pode me surpreender aqui e derramar um dom que até hoje eu não tinha. Quem sabe eu posso botar minha cara no pó aqui sobre a palavra e começar a orar, adorar, me apresentar diante do Senhor e ser possuído pelo Espírito com uma visita sobrenatural, coisa que eu nunca recebi na minha vida. Porque Deus surpreende. Você pode olhar para alguém que está do teu lado e dizer: Deus pode surpreender você. Deus pode surpreender você. Quem sabe você pode se curvar para orar. Esse dia eu comentava com alguém sobre a importância da conexão. Eu quero pedir para vocês que, por gentileza, quero pedir como eu já peço, mas quero pedir de forma mais intensa. Quando o pastor estiver pregando, tu, por favor, não olha nem para o lado, olha para mim. Outra coisa, quando o pastor estiver orando, seja para o início do culto, início da oração, início da palavra, tu fecha teu olho. Fecha teu olho. Porque as pessoas não estão se conectando aos pormenores, aos detalhes do que está acontecendo no ambiente. Está ficando sem o que está sendo derramado naquela hora, hein? Porque no momento da oração, algo está sendo derramado, introduzido quando o pastor está orando. No momento da palavra, uma espécie de virtude está sendo liberada quando a palavra está sendo liberada. No momento da profecia, algo do céu está sendo liberado quando alguém está impetrando uma profecia. E minha falta de conexão, eu posso perder exatamente naquele momento aquilo que há tanto tempo estava esperando e desceu numa hora que eu estava desconectado. Então o poder da concentração, ela precisa ser uma priori, ela precisa ser uma disciplina nossa. O poder da concentração, da meditação, da conexão com o ambiente, com o que está sendo falado, com o que está acontecendo naquele ambiente, é muito importante para você receber algo dos céus, que quem sabe trará para você um novo ciclo, um ciclo de mudança, um ciclo de outro nível para a tua vida. Quem sabe exatamente naquele momento você está parecendo até aquele radarzinho submarino que olha para lá, que olha para cá, e você deveria estar conectado com os céus, porque passa um anjo de Deus entregando aquilo que não, aleluia, seria entregue no final do culto. E você perdeu, passou. É por isso que quando entramos no Santo dos Santos, no santuário de Deus, se conecte com o Espírito Santo, se ligue com o Espírito Santo. Se preciso for, desliga o celular, deixa ele no canto aí, por favor. Vamos criando disciplina até que a gente chegue a uma disciplina, plena, que agrade a Deus. Se conecte aqui. Se você puder, entrou no santuário, tire 10 minutinhos de oração para evitar alguém vir falar com você ou conversa fiada. Fique no seu cantinho orando, vai para um cantinho ler Bíblia, pegue a sua Bíblia, acha um cantinho, fica lendo, meditando na palavra. E se alguém vier conversar com você, seja ético, educado, mas não deixe de fazer uso da autoridade ao ponto de dizer: querido, eu estou meditando um pouco, a gente pode conversar depois?
Porque a igreja, a nave da igreja não pode ser, pelo amor de Deus, a gente não pode transformar isso aqui num ambiente de conversas alheias, bate-papo, desconcentração, e aqui a gente fala até piada. Não, isso aqui é um lugar sagrado, isso aqui é um lugar santo, isso aqui é um lugar que foi separado pelos céus, isso aqui é um lugar de cura, de milagre, de coisa extraordinária. Claro que somos seres sociais e ninguém aqui vai deixar de falar com ninguém, mas ao falar um com o outro, que tenhamos salmos, cânticos, testemunhos, coisas que edificam. Eu estou aqui conversando contigo, irmão, mas preciso compartilhar com você o livramento que Jesus me deu hoje, o quanto Ele tem sustentado a minha casa, o livramento que Ele me deu no ano passado. O Covid tentou me matar, mas eu estou de pé aqui porque a boa mão de Deus esteve sobre a minha vida. Quando estivermos pelos cantos do santuário conversando, que a gente possa dizer, que possamos dizer coisas semelhantes a essa, contundentes, precisa, espiritualmente falando, edificantes, que glorifica o nome do Senhor. E quem sabe, às vezes você vai estar numa esquina dessa do santuário, sentar na poltrona, comentando com um irmão sobre a grandeza de Deus na tua vida, sobre a obra de Deus na tua vida, sobre o que Jesus está realizando desde quando tu pisou aqui, e por causa desse tipo de conversa, uma doença pode ser queimada na hora. Porque eu acredito nesse momento, eu acredito nesse ambiente, eu acredito naquilo que Deus proporciona a nós quando estamos aqui dentro. Vocês creem também ou não? Então a gente precisa considerar coisas espirituais como espirituais que são. E precisamos entender que coisas carnais são coisas carnais. Precisamos entender que isso aqui é a casa do Senhor, não é a minha casa. Eu estou sentado nessa poltrona, mas não estou sentado no sofá da minha casa. E tudo isso coopera para você ser abençoado de uma maneira que nem você amanhã vai ter explicação. Porque eu já disse aqui, com Deus não é só fazer, mas é como você faz. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus detalhista. E Deus observa tudo. Ele observa ou não observa? Ele observa tudo. Então, nós somos a igreja em combate. Que o Senhor te adorne, que o Senhor te unja, que o Senhor te dê habilidades, que o Senhor te dê dons espirituais, que o Senhor fale contigo em sonhos, visões, revelações, que os céus rasguem sobre a tua cabeça, talvez não para derramar mais uma bênção, mais uma chave, mais uma terra, ou mais qualquer coisa, mas que os céus se abram sobre a tua cabeça, talvez nem seja para te curar hoje de uma doença física, mas que seja para adornar você com um dom espiritual, coisa que tu não tinha, e aquilo ali vai servir de bênção para a vida de outras pessoas. Olá, você crê nisso em nome de Jesus? Então você precisa ter esse tipo de fé. Não pense que não é para você, não diga que não é para você. Eu posso crer que hoje, nessa terça-feira, dia 4 de janeiro, exatamente às quase 22 horas, nós podemos nos prostrar diante dos céus e Deus dizer, bem assim, hoje eu tenho uma coisa nova para fazer, aleluia, sobre a minha igreja, sobre o meu povo. Eu vou derramar dons espirituais, eu vou derramar virtudes, eu vou habilitar, capacitar o meu povo, eu vou dar uma inspiração, eu vou dar ideias, eu vou dar estratégia, eu vou dar algo que só o meu Espírito pode entregar. Que você possa orar nessa fé, que você venha se conectar. É para isso que serve a palavra. Ela prepara a terra. E agora você vai orar. Senhor, eis-me aqui. Bem verdade é que tua palavra diz que o teu Espírito reparte particularmente sobre cada um como quer. Mas eu quero o que o teu Espírito quer. Se o teu Espírito quer, eu quero. Se está faltando gente para derramar, pode derramar. Eu conheci um irmão que ele tinha 9 dons espirituais. Ele tinha 9 dons espirituais. Ele tem, né? Porque os dons podem enferrujar, mas continua lá. Ele tinha 9 dons espirituais. E o que leva a pessoa a ter 9 dons espirituais? Eu posso acreditar que é Deus olhando do céu e querendo derramar sobre a vida de muitos, mas muitos não querem. E Deus não joga investimento fora, Ele vai derramando sobre aquele que está com o coração aberto, mais aberto, muito aberto, mais aberto, muito aberto, e que quer, Deus vai derramando, e eu quero declarar que
que nessa esfera espiritual, dentro dessa igreja, um obreiro pode valer por 1000. Uma obreira pode valer por 1000. Um crente pode valer por 1000. Um jovem pode receber por 1000. Então Deus quer dar a você o que poucos têm. Quem sabe será hoje. Quem sabe será hoje. Oh, que desça sobre nós algo que essa igreja nunca experimentou. Que desça sobre nós algo que essa igreja nunca bebeu. Que desça sobre nós algo que essa igreja nunca comeu. Que desça sobre nós algo tão extraordinário que nos faça sentir fora desse corpo, de tanta glória, de tanta presença, de tanta alegria, de tanto prazer, de tanto gozo na alma. Que desça sobre nós e fique. Que desça sobre nós e fique.